Bom dia, bom dia, bom dia, doce amado Espírito Santo de Deus, faz morada em mim, faz morada em nossos corações. Bom dia, preciosos e preciosas, bom dia com pão. Antes do pão, antes de qualquer coisa, eu quero lhe convidar a ler, a abrir a palavra de Deus, a rascunhar, a escrever, aleluia, algo que te chamou a atenção. Eu quero te convidar a fazer o pão antes do pão. Nós sabemos que os dias são maus, nós sabemos que há uma diversidade de coisas para fazermos, mas comece o seu dia com a palavra do Senhor. Comece o seu dia, antes de qualquer coisa, lendo alguns versículos ou vários capítulos da Bíblia, conforme a sua demanda. Amém? Hoje eu quero falar de um tema maravilhoso, de uma série que eu já preguei aqui a primeira parte dela, onde Deus está impactando vidas. Ele não está impactando só a minha vida, mas a sua vida também. Eu creio nisso. Eu quero hoje falar da segunda parte de quem é você? Quando você ouve aquilo que você não gostaria de ouvir. Quem é você? Quando acontece alguma coisa que você não gostaria que acontecesse, como está acontecendo aqui conosco, brasileiro, através dessas eleições. Quem sou eu? Quem é você quando você ouve aquilo que você não gostaria de ouvir? O texto áureo que o nosso Pai colocou hoje no meu coração, para o seu coração, se encontra em 2 Samuel, no seu capítulo de número 13, versos do 13 ao 15, que diz assim, 1 Samuel 12, 13. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: aleluia, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque fazendo isso você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. E Natã foi para a sua casa. Que palavra forte, que palavra impactante, mas que palavra também libertadora, que nos ensina alguns princípios e nos ensina o que devemos fazer quando ouvimos o que não queríamos ouvir. A palavra do Senhor diz que Deus, agora, ele manda o profeta Natã a ir ter com Davi. O profeta Natã era um profeta muito reconhecido e respeitado naquela época, e agora ele chega até o rei de Israel, ou seja, chega até Davi. E chegando até Davi, ele conta uma história para Davi. Ele diz: olha, em uma certa cidade havia 2 homens, um era rico, o outro era pobre. O rico tinha bastante ovelhas e gado. O pobre só tinha uma ovelhinha que ele amava, que ele cuidava, que ele dormia com essa ovelhinha, que ele alimentava. E uma certa feita, chegou um viajante na casa desse rico. E esse rico não quis matar os seus gados e foi até o homem pobre, roubou aquela ovelhinha dele e matou para dar para o seu viajante. E aí, quando o profeta falou isso para Davi, Davi se enfureceu, Davi ficou com muita raiva e Davi disse: que seja morto este homem e que dê ao pobre 4 vezes mais do que ele perdeu. E aí agora Natã vira para Davi e diz: tu és este homem? Quem você é quando ouve aquilo que você não gostaria de ouvir? Natã diz: tu és este homem. Você pegou Urias, pegou a mulher de Urias, pôs Urias na frente do exército, o exército o matou e você ficou com a mulher dele. Tu és este homem. E aí a gente vê agora uns princípios maravilhosos de um homem que errou, que pecou,
porém que reconheceu o seu erro. Ele diz no versos 13, eu pequei contra Deus o Senhor. Aí Natan responde que o Senhor perdoa o pecado dele, que ele não vai morrer, mas que a família dele vai sofrer com isso, que os filhos dele morrerá de morte trágica. E o Senhor ainda diz mais, olha, você fez escondido, ninguém soube o que você fez, mas eu vou permitir que as suas esposas te traia em plena luz do dia em Israel, para que todos saibam. E aí, o que acontece? Quem foi Davi quando ouviu aquilo que ele não queria ouvir? Aleluia! Ele fez uma coisa digna. Sabe o que ele fez? Quando ele ouviu aquilo que ele não queria ouvir, ele reconheceu o seu pecado. Então deixa eu te dizer algo, deixa eu te dar uma chave que vai abrir horizontes na sua vida. Deus perdoa pecado e não justificativas, ei crente. Deus está sempre disposto a perdoar o seu pecado quando eu e você, quando nós nos arrependemos, mas quando nós nos justificamos, aí não tem como Deus nos perdoar. E eu aprendo algo tremendo com Davi. Davi reconhece o seu erro, Davi pede perdão para o Senhor. E Davi agora escreve um salmos maravilhoso, um salmos lindo, um salmos do qual ele mostra a sua dor, o seu arrependimento pelo seu pecado. Salmo 51, ele nos ensina o dever de termos um coração contrito e aquebrantado. Porque o objetivo de Deus é nos perdoar. E o nosso objetivo é reconhecer os nossos pecados. Então, aqui no caso de Davi, ele reconhece os seus pecados. E eu quero aqui elencar algumas coisas. Eu quero aqui elencar o que Davi não gostaria de ouvir, mas mesmo assim sabia que precisava ouvir. Quando o que ele não gostou de ouvir, mas aquilo trouxe para ele aquebrantamento. Então, eu quero aqui elencar. A primeira coisa que Davi não gostaria de ouvir, mas precisou ouvir e não se justificou. A primeira, no Salmo 51, no versos de número 1, Davi começa dizendo assim, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Então, quando ele ouviu o que ele não queria ouvir, ele poderia se justificar, ele poderia dizer, eu estava no meu palácio, eu estava andando, eu estava ali, eu não estava cobiçando ninguém, mas a mulher linda, maravilhosa, tomando banho, eu olhei e, Senhor, eu sou carne, Senhor, eu sou homem, Senhor, eu não vou dar conta disso. Eu fiz isso porque, afinal, estava ali a mulher linda, bela, e aí eu não dei conta disso, e aí eu pequei, mas não, ele não se justifica. Aí ele diz, tem misericórdia de mim, Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Quando cai a ficha, quando ele vê que ele pecou, ele agora pede misericórdia. Ele não se justifica, ele não dá um jeitinho brasileiro, não. Ele simplesmente reconhece o pecado e pede ao Senhor misericórdia. No Salmo 51, versos 2, eu quero alencar a segunda coisa que Davi
ouve quando não gostaria de ouvir, mas mesmo assim ele reconhece que errou. A segunda coisa que ele faz, Salmo 51, versos 2, lava-me, Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado, porque eu reconheço, olha o que o homem disse, eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Uau, que coisa tremenda, olha o que ele diz, eu reconheço, Senhor, eu reconheço o meu pecado, então me lava, me limpa, eu tô sujo, eu fui formado em iniquidade foi gerada da minha mãe, mas eu estou sujo e preciso ser limpo, eu preciso ser lavado, então lava-me, Senhor. Quando ele diz lava-me, ele está querendo dizer eu estou sujo e eu quero voltar a ser limpo. Que coisa linda! Reconheceu o seu pecado, pediu misericórdia e agora ainda fala, me lava, Senhor, me lava com o teu poder, me lava com a tua graça. E aí ele faz mais outro pedido para Deus, reconhece o erro e agora a terceira coisa que eu quero elencar aqui que ele pede, Salmo 51, versos 10. Sabe o que ele pede? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito aquebrantado ou um espírito inabalável. Quando Davi diz isso, cria em mim, sabe o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo pedir o Senhor para criar, ou seja, aquilo que está lá em Gênesis, capítulo 1, do nada, Senhor, cria de novo um coração em mim, ou seja, Davi não queria mais aquele coração velho, aquele coração pecaminoso, aquele coração que pensa no passado e às vezes deseja as coisas do passado, não. Quando ele diz aqui o criar que esse verbo no texto aqui, é o mesmo criar lá de Gênesis, capítulo de número 1. Ou seja, Deus, ele estava pedindo, Deus, cria do nada um outro coração em mim. Senhor, tira, arranca, oh, aleluia, as coisas velhas e me dá um coração limpo, um coração novo, um coração que ainda não pecou contra ti. A maioria, deixa eu te dizer algo, deixa eu te entregar outra pérola. A maioria de nós quer o perdão. A maioria de nós quer o perdão em cima de um coração velho, de um coração com velhas lembranças e velhas manias. Mas Davi aqui queria zerar a sua conta, queria zerar a existência daquele coração pecador. Ele queria zerar, por isso que ele diz, cria. Eu não quero mais esse não me serve. Cria em mim um coração puro. Quem sabe, por conta disso, creio eu, como ministra desse reino que não tem fim, dessa palavra inerrante, eu creio que ele tornou aí um homem segundo o coração de Deus. Quando ele reconhece o seu pecado, quando ele pede misericórdia, quando ele pede para criar nele um coração puro, ou seja, ele não queria mais aquele coração com velhas lembranças, um coração velho, com intentos velhos, ele queria agora um coração novo. Eu creio que quando ele pede, eu quero conjecturar aqui, quando ele diz, Abba, Pai, Deus, cria em mim um coração puro, ou seja, eu não quero mais esse coração, eu quero um coração limpo, um coração que não vai te desonrar, um coração que não vai mais fazer o mal ao próximo. E o quarto e último pedido de Davi, nesse Salmo 51, quando ele peca com Batseba e manda matar o marido dela. Ele diz, não, olha só, amados, eu acho isso maravilhoso. Eu já falei isso várias vezes para o Senhor. Senhor, eu vivo sem qualquer coisa. Senhor, eu gostaria que o Senhor não tirasse nada de mim, mas se o Senhor quiser tirar, eu aceito
tua vontade soberana, mas nunca tira de mim a tua presença. Oh, aleluia. E agora ele pede em Salmo 51, versos 12: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Uau! Aí ele ainda diz mais: torna-me da alegria da tua salvação e sustém em mim com um espírito voluntário. Oh, aleluia. Davi agora diz: olha, Senhor, depois do coração novo, eu quero que tu não me lances fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Davi podia reclamar, podia dizer: Deus, mas isso, aquilo, Senhor, eu não pensei, e poderia se justificar do jeito que ele quisesse, mas não. Sabe o que ele fez? Ele reconheceu. Sabe o que ele fez? Ele pediu uma metanoia no seu coração. E coração aqui, ó, é mente, é mudança. Aleluia. Ele pede agora uma mudança. E ele termina esse texto maravilhoso dizendo: não retire de mim o teu Espírito Santo. Rei, ele sabia, aleluia, o que ele tinha. Ele sabia o que ele carregava, mesmo cometendo pecados, mesmo fazendo o que ele fez. Ele sabia o que ele carregava. Ele sabia o poder que ele carregava. E eu quero nesta manhã finalizar essa reflexão sendo boca de Deus na sua vida. Você sabe o que você carrega. Então, quando você ouvir aquilo que você não queria ouvir, se você está errado, não se justifique. Se você estiver errado, peça perdão a Deus. Se for ao homem, peça perdão ao homem e vá para o seu lugar secreto e diga: Deus, tem misericórdia, dá-me um novo coração e jamais tire de mim o teu Espírito Santo e me dar de volta a alegria da salvação. Davi sabia o que carregava, por isso ele não se justificou, pelo contrário, ele quis o quê? Ele quis se renovar, ele quis renovar a sua aliança e a sua intimidade com o Abba. Amém? Dessa série maravilhosa. Essa série assim que eu tenho certeza que Deus não está falando só comigo, Ele está falando conosco, Ele está falando com o nosso coração. Quem você é? Quando você vê uma notícia, quando acontece algo que você não queria que acontecesse, quem você é? Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer a glória toda que é dele sobre mim e sobre ti. E que o Senhor te dê e me dê a tão sonhada paz. Amém? Beijos, beijos, beijos no seu coração. E até segunda-feira aqui de novo, se o Abba assim quiser. Beijos, beijos. Tchau, tchau. Fique com Deus. E fique também com o pão antes do pão.